Olá, galerinha do YouTube! Vamos para mais uma videoaula do nosso curso de Arquitetura de Computadores. Hoje falaremos sobre a estrutura básica de um computador. Bom, então vamos lá. A arquitetura básica de um computador podemos definir da seguinte maneira. Todo computador possui um componente principal chamado CPU. Possui seus periféricos de entrada e de saída e possui também as suas memórias. O termo CPU, como é tecnicamente conhecido, é chamado também de processador e vem da sigla Central Process Unit. E a CPU também pode ser chamada de UCP, Unidade Central de Processamento. A função do processador é a função de executar todas as informações e comandos do usuário, ou seja, executar os programas e comandos. Muitas pessoas acham que o CPU é aquele gabinete que vai ao lado do computador, mas CPU é o processador, um microchip que vai dentro do gabinete, encaixado na placa-mãe. O processador possui três partes básicas, que é a ULA, a unidade lógica aritmética. Essa unidade é responsável pelo processamento de cálculos matemáticos e operações lógicas, como operações de maior, menor, maior ou igual, diferente. E toda a parte do processamento envolve cálculos matemáticos e operações lógicas é a função da ULA. A UC, a unidade de controle, é responsável pelo controle de atividades internas, buscando a instrução que são executadas pelo processador. Por exemplo, se eu apertar o número 1 no teclado, a UC se encarrega de buscá-lo para dentro do processador e armazená-lo nos registradores. E os registradores são pequenas memórias que armazenam ou registram as instruções que estão sendo processadas internamente pelo processador. Estes são alguns exemplos de processadores. E agora vamos falar de periféricos de entradas. Os comandos que chegam ao processador, eles entram por meio de periféricos de entrada, que é um teclado, um mouse, um microfone e dentre outras. A memória principal é a memória que o processador precisa acessar para enviar dados. E em muitos casos, sem essas memórias, o processador pode simplesmente não funcionar. Elas armazenam dados temporariamente, ou seja, quando o computador fica sem energia da bateria ou é reiniciado, ela perde todas as suas informações. E elas são acessadas diretamente pelo processador. Geralmente, essas memórias possuem alta velocidade de desempenho. Alguns exemplos mais conhecidos de memória são as memórias RAM e as memórias cache. As memórias secundárias são memórias de armazenamento. Elas servem para guardar informações permanentemente, ou seja, somente perdem informações quando são formatadas, têm arquivos excluídos ou danificados. Tudo o que é armazenado nessas memórias precisa passar primeiro pelas memórias principais antes de serem usadas pelo processador. E geralmente são mais lentas, mas têm a capacidade de armazenamento muito superior. Pode-se dar como exemplo de memórias secundárias os discos rígidos, mais conhecidos como os HDs, os cartões de memórias, pendrives, HD externo e dentre outras. E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma videoaula do nosso curso de Arquitetura de Computadores. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!